Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de didática da matemática e eu, dessa vez vamos estar falando, sobre contato didático e situações didáticas, né? A gente vai estar abordando, essa temática, que é de extrema importância, né, para o sucesso do ensino-aprendizagem no ensino, principalmente no ensino fundamental, mas também no ensino fundamental e como qualquer outra etapa da educação, né? Então, o ensino da matemática, os conceitos, né, de contato didático e situações didáticas desempenham papéis que são fundamentais, né? O contato didático ele estabelece, na verdade, ele estabelece regras, né, implícitas, né, e explícitas entre professor e aluno, né? Orientando a dinâmica da sala de aula, como que vai funcionar todo o trabalho em sala de aula. A situação didática, por sua vez, são os cenários planejados para facilitar essa aprendizagem, né, para facilitar esses conceitos. Um são depende do outro, né? Um bom contrato didático garante uma situação didática, né, bem mais abrangente, muito mais eficaz. Então, compreender e aplicar esses conceitos pode transformar o processo de ensino-aprendizagem, né? Tornando ele mais eficaz, significativo, né? E também estabelece um ambiente de estruturado, né, que seja propício à aprendizagem, né, permitindo que os alunos se engajem de maneira significativa nos conceitos matemáticos. Então, são esses conceitos que a gente vai estar trabalhando durante é, essa semana, né, essa sétima semana. Então, o contrato didático, a definição, né, do que é um contrato didático, né, e quem são os elementos desse contrato didático. Refere-se a um conjunto de expectativas de normas, né, que regulam a interação entre professor e aluno. Então, isso é a definição, né, no contexto educacional. Ele é composto por elementos que são explícitos, né, e também com regras estabelecidas verbalmente ou por escrito. Os elementos implícitos envolvem as expectativas, né, multas e as práticas habituais, né, desse aluno, né. Então, nós temos a expectativa do professor, né, nesse contato didático, né, de que maneira a gente vai poder, o comportamento que deve ser desejado, as ações, as atividades que deverão ser desenvolvidas, né, as tarefas que deverão ser desenvolvidas, a expectativa do aluno, a compreensão sobre o que espera dele, o termo do desempenho, comportamento e a interação, né? E as normas são definições, né, claras das regras, condutas, né, de os prazos de entrega, critérios, né, de avaliação. Então, isso aí são elementos, né, do que nós chamamos, né, de contrato didático. Bom, exemplos do contrato didático em sala de aula, né? Por exemplo, através da resolução de problemas, né, o professor estabelece um aluno tentar resolver antes de pedir ajuda, promover uma autonomia e pensamento crítico. Então, ele pode estabelecer, né, sempre no contato didático com essa turma, né, que primeiro o aluno tenta resolver sozinho, depois tenta resolver com a colaboração de colegas, né, da própria turma, como também com o auxílio, né, do professor. Participação, né, discussões. Então, o professor pode colocar, né, no contrato didático, estabelecer todos os alunos devem participar ativamente das discussões em grupo, contribuindo de maneiras e respeitando as opiniões de colegas. Isso aqui é muito importante, principalmente depende dos critérios de avaliação que você vai utilizar, como seminários, né, apresentações de alguns tipos de trabalho, exposições de algum tipo de trabalho. Então, deve estabelecer que todos os alunos devem participar ativamente na discussão do grupo. E todos devem contribuir, né, na formação do conceito daquele conteúdo que está sendo trabalhando. Então, isso faz com que todos, né, todos os alunos, tenham opiniões dos colegas e essas opiniões sejam respeitadas, né, e aceitas e contribuídas para muitas vezes até melhorar. A entrega das tarefas, os acordos das tarefas devem ser entregues pontualmente. Você pode colocar isso como critério, né, de um sistema de consequência para quem não conseguir esse não cumprimento, né? Então, mostrar para o aluno que, mesmo ele tendo feito a tarefa, ele não cumpriu o prazo de entrega, a responsabilidade de entrega, isso afetou, né, no processo de avaliação dele. Então, quais são os tipos, né, de situações didáticas que nós podemos ter?
A própria situação que pode estabelecer dentro do contrato que é a situação problema, né? É um cenário onde os alunos devem aplicar os conhecimentos matemáticos e resolver os problemas desafiadores e contextualizados, né? Situações de exploração, atividade que incentiva os alunos a explorar os conceitos matemáticos de maneira investigativa, como através de experimento e manipulação de materiais, né? Quando você vai introduzir no nono ano os conceitos, né, de função, né? Definir, né, para o aluno, né, o que é uma função. E quando vocês pedem para ele fazer uma experimentação que envolve o conceito de função, né? Isso faz com que essa atividade, né, de investigativa seja muito mais engajadora, né? Por exemplo, você pode colocar um sistema de gotejamento, né? E verificar qual vai ser o volume de acordo com um período de tempo, né? Seja tempo em minutos, seja tempo em hora, e aí pedir para ele esboçar esse gráfico, né? Esse gráfico em minutos ou até mesmo em hora, dependendo do tipo de gotejamento. Então vai ser um experimento que esse aluno vai fazer e ele vai entender qual é a relação, né? Qual vai ser entender a noção de função, né? Ele vai entender que uma variável depende da outra, né? O volume, né, daquele recipiente depende da intensidade de gotejamento que tem. Então, existem N situações didáticas que você pode explorar, criar situações didáticas para o aluno explorar o conceito matemático ali abordado, né? Desde a matemática financeira, porcentagem. Então, existe uma grande gama de conteúdos que a gente pode criar situações didáticas que favorecem a aprendizagem. Situações de aplicação, exercícios que permitem o aluno aplicar esse conceito adquirido no contexto prático, reforçando, né, a unidade de relevância dos conceitos aprendidos. Isso também, então, quando você trabalha com trigonometria no triângulo retângulo, então você pode trazer uma situação de aplicação real, quando é que o aluno vai aplicar esse conceito de trigonometria no triângulo retângulo, né, numa inclinação de uma reta, né, verificar, por exemplo, se a, as rampas de acesso da instituição ou de alguns órgãos públicos estão adequados de acordo com o que a legislação estabelece, né? Vai verificar se essa rampa está com a inclinação que é devidamente correta e estão calculando, ensinando eles a calcular, por exemplo, as razões trigonométricas, tanto seno, cosseno, né? E até mesmo tangente. Bom, o planejamento das situações didáticas, né? Os objetivos têm que ser claros, né? Definir, né, os objetivos claros de cada situação didática, alinhado aos objetivos de aprendizagem de currículo, né? A seleção dos recursos, né? Então, escolher recursos de materiais que são necessários para a implementação dessa atividade, como manipulativo, tecnologia e outras maneiras, materiais impressos. As estratégias de avaliação. Então, dentro das estratégias de avaliação, eu devo estabelecer método de avaliar o desempenho dos alunos durante e após a atividade, fornecendo um feedback construtivíssimo, né, e oportuno. E a flexibilidade, né? Sempre estar preparado para ajustar as atividades com base nas respostas e necessidades dos alunos, né? Com base naquilo que eles conseguirem entender dos conceitos, né? Garantindo que todos possam participar e aprender de maneira significativa. Os que são os grandes obstáculos, né, epistemológicos na matemática, né? Os obstáculos epistemológicos na matemática são barreiras, né, cognitivas, né, que dificultam a compreensão dos conceitos matemáticos. Eles podem surgir devido à concepção prévia incorreta, né, as noções que já tem que não são corretas, o método de ensino inadequado que esse aluno está tendo ou já esteve, e a natureza abstrata da matemática. Então, o primeiro passo a gente tem que fazer é a identificação, monitorar e avaliar constantemente o progresso desse aluno, identificar as dificuldades comuns, né? Questionar os testes diagnósticos e observação que podem se ajudar a detectar esses obstáculos, né? Uma outra fazer uma análise, né? Compreender a origem dos obstáculos identificados, né? Considerando os fatores de conhecimento prévio e os métodos de ensino que é utilizado. E depois a gente vai fazer a superação, né? Implementar a estratégia que faça a recontextualização dos conceitos, né? O uso e exemplo dos conceitos corretos, né? Dos conceitos concretos, ao feedback contínuo, atividade de mediação para ajudar os alunos a superar essas barreiras epistemológicas que existem dentro da matemática.
Exemplos de situações que envolvam o conceito didático, né? Exemplo que a gente podemos trazer, né, para são, por exemplo, por exemplo, a concepção errônea sobre fração, né? Muitos alunos acreditam que fração é maior, sempre representada em uma quantidade maior. Utiliza manipulativos, né? Que visualiza para mostrar como diferentes frações podem representar a mesma quantidade, pode ajudar a concepção, né? Aí nós temos a dificuldade, né, com a abstração algébrica, né? Eu posso trazer para vocês, dentro disso aí, por exemplo, dentro da dificuldade errônea das frações, muitos alunos se colocam a fração 3 quartos, né, e uma fração meio, né? E muitos alunos acham que o 3 quartos é maior do que meio, né? Só para você ter essa noção, assim, de algumas concepções errôneas que os alunos têm, alguns conceitos que eles próprios, ou de maneira errônea, ou por falta de como você abordou esses conteúdos, que trouxe essa ideia para eles errônea, então eles têm, por exemplo, que meio, né, é menor do que 3 quartos e assim por diante, né? A dificuldade com abstração algébrica, né, principalmente com os alunos do oitavo ano, né, eles têm, ou do próprio sétimo ano, é, luta contra a abstração, né, algébrica, né, de proporcionar exemplos concretos no contextos para tornar esse conceito mais acessível e compreensível. Então, existe um grande conceito de, por exemplo, quando você representa o dobro de um número mais o seu triplo, né, são dele entender essa abstração que seja, por exemplo, 3x mais 2y, assim por diante, essa é a dificuldade de contextualizar isso, né, de trazer isso. Então, quando trabalhar com situações aplicáveis, né, e conceitos que também dá para manipular, isso ajuda muito, né, superar esse obstáculo epistemológico da aprendizagem da matemática, né. Então, nós temos estratégia, né, que pode ajudar muito. Primeiro, sempre, né, o professor deve ser contextualizado, trazer o conteúdo de maneira contextualizada, apresentar os conceitos matemáticos, né, fazendo um contexto com o mundo real, né, assim tornando mais tangíveis, relevantes para os alunos esses conceitos, né. Trabalhar sempre com materiais manipuláveis, utilizar um objeto físico, visuais, para representar os conceitos abstratos, permitindo que o aluno explore, né, e compreenda essa forma concreta, né? E também quando eu vou trabalhar, criar analogias, né, entre comparação de conceitos matemáticos e situações familiares dos alunos, facilitando, né, a compreensão e a retenção desse conceito. Então, quando eu pego várias situações que envolvem situações dentro da própria realidade do aluno, né, eu consigo trabalhar isso de maneira muito mais abrangente, né? As visualizações, né, utilizar gráficos, diagrama, entre outros, né, representar representações visuais para ilustrar conceitos em relação à matemática e à forma clara, né, e intuitiva, né. Então, essas são algumas estratégias, né, contextualização, manipulação, analogias e visualizações. Então, sempre que eu for trabalhar a partir de visualizações com apresentações que esteja bastante imagem, então, nossas apresentações sejam através do slide, né? O próprio material de vai trabalhar exercícios que tenha bastante imagem ou gráficos, isso ajuda bastante a fixar os conceitos matemáticos, né? São algumas estratégias que podem ajudar na superação, né, dos obstáculos, né, epistemológicos que temos dentro da matemática. E aí a importância do contrato e situações didáticas. Né? O contrato e situações didáticas são componentes, né, essenciais no ensino da matemática, né, principalmente no ensino fundamental. Ele estabelece um ambiente estruturado e propício para a aprendizagem, né, e permitindo que o aluno enganje de maneira mais significativa os conceitos da matemática. Então, principalmente na etapa do ensino fundamental, né, o contrato didático e situação didática é, consegue promover, né, uma aprendizagem muito mais segura, muito mais fértil, né? Além disso, a identificação com a superação dos obstáculos tecnológicos, a gente consegue, né,
através do contato didático, né, saber identificar, né, os obstáculos filológicos, que são cruciais para garantir que todo aluno possa garantir desenvolver a compreensão profunda, né, e duradoura da matemática. Os professores que dominem e apliquem esses conceitos podem transformar as suas práticas pedagógicas, promovendo e utilizando, né, mais eficaz e enriquecedor para os alunos, né? Então, dentro do contato didático, deve sempre estabelecer expectativas claras. Na situação didática, vai promover a aprendizagem e na superação dos obstáculos, garante o processo contínuo desses alunos. Então, eu vou parar por aqui. Um abraço e até a próxima aula.